Saúde mental no trabalho, um programa de saúde mental no trabalho nas empresas, não pode se limitar a uma ação isolada. Fez uma palestra sobre inteligência emocional, sobre saúde emocional e deu. Não, gente. Ana Silvia, mas palestra não é importante? Super importante. Só que, se você põe a palestra isolada, ela vai ter um efeito. Se você põe a palestra contextualizada, planejada com outras intervenções que vão se conversando, então você faz um planejamento de intervenções, ela vai ter um outro efeito. Porque você está fazendo a palestra, né? Digamos que o objetivo seja sensibilizar, mas também você vai fazer outras intervenções especificamente com os líderes, outras intervenções com esse grupo, enfim. Então, as intervenções são sempre coletivas. E aí é importante que fez diagnóstico, vai planejar as intervenções elas precisam ser de prevenção, elas precisam ser de proteção, de promoção, de suporte. É um planejamento. Você não pode fazer uma ação isolada. Né? Algumas empresas, infelizmente, né, no LinkedIn, às vezes a gente vê isso, falam que a gente está cuidando da saúde mental do trabalhador. Faz uma palestra isolada, né, para dizer que fez a palestra, às vezes para mostrar lá para o fornecedor, né, para o cliente que ela está ligada nesse tema, mas você vai olhar outras variáveis ali do ambiente de trabalho, infelizmente, não tem nenhuma intervenção, não está sendo cuidado. E veja, né, por exemplo, a violência no trabalho, que tem como consequência, caracteriza assédio, em 2020, ou seja, há 3 anos atrás, o Tribunal Superior do Trabalho computou 63.635 ações trabalhistas. É muita coisa por assédio moral, por assédio sexual. Assédio é violência. E o assédio tem uma relação direta com saúde mental, a ponto de, no último estágio de sofrimento, as pessoas cometerem suicídio. Por quê? Porque estavam sendo assediadas. E muitas, infelizmente, deixaram até carta dizendo o porquê do seu suicídio, que estava relacionado com assédio. Então, veja, eu, pelo menos, quando eu faço um trabalho numa empresa, eu não quero fazer um trabalho naquela lógica de academia de ginástica, né, que vai lá, né, porque se o cliente não faz, tudo bem, eu quero ganhar o meu, né, pagando bem que mal tenho. Eu não tenho essa lógica. Se eu tivesse essa lógica, eu não estaria 22 anos na consultoria, há 35 anos, né, na minha atividade profissional de psicóloga. Eu penso que se eu for fazer, eu quero fazer um trabalho bem feito, consistente, e que essa empresa pode, inclusive, me indicar para outros. Porque isso é estatístico, 80% do trabalho das consultoras vem por meio de indicações. Então, veja o poder de você fazer um trabalho bem feito. E aí é importante que você tome cuidado quando você vai iniciar na consultoria. Não inicie de qualquer forma, não inicie de uma maneira informal, sabe? Você precisa ter um método que te dê o passo a passo, desde a prospecção de clientes até as intervenções. Você tem que se apresentar, e aí tem mesmo, eu não tenho outro verbo para usar, né? Você tem que se apresentar de uma maneira profissional, de uma maneira que vai passar credibilidade, que vai ajudar, vai facilitar a formação de um vínculo de confiança já no primeiro contato com a empresa. Senão, vai ficar comprometido, você vai ficar patinando, você vai tentar prestar serviço para a empresa, não consegue porque não tem o método, e daí você fala, prestar serviço para a empresa é difícil. Bom, é difícil se você não tiver um método. Mas veja, eu estou falando de um lugar
que faz 22 anos que eu trabalho com consultoria. E eu gosto de dar aquele exemplo mais recente, assim, daquele cliente que eu comecei a atender esse mês, faz 3 anos que eu comecei a atender com diagnóstico, no ano seguinte eu fiz programa de desenvolvimento de liderança, programa de desenvolvimento de equipe, coaching para os diretores, fiz clínica do trabalho para assédios, nossa, foram várias demandas. Programa de desenvolvimento individual e outros trabalhos esse ano que eles estão demandando. Então, quando você faz um trabalho consistente, que a empresa vê retorno do teu trabalho, ela vê resultado, ela vai solicitando outros trabalhos para você. Daí a importância de você ter um método, de você se preparar para não ficar patinando, não ficar sempre no mesmo lugar e depois achar que não, prestar serviço para a empresa não dá bom, prestar serviço para a empresa não dá certo. Não dá certo se você não tiver o método certo.